Oi gente, meu nome é Cíntia do Viajando com a Cíntia. Eu tô aqui com vocês para fazer uma tag de viagem. Já que tag tá na moda, todo mundo tá fazendo, eu falei, por que eu não vou fazer também? Só que aí agora eu quero fazer com o tema do meu canal, que é viagens. Então vamos lá. Mas antes que eu esqueça, não esquece de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificação para você ficar sabendo da próxima vez que o vídeo for publicado. Então, bora! Primeira pergunta: qual o carimbo preferido do teu passaporte? O meu carimbo preferido é o do Canadá. O Canadá foi o lugar que eu mais amei até hoje e é o meu favorito. Pergunta 2. Você sabe qual o número do seu passaporte? Olha, ele troca a cada 5 anos. Sinceramente, de cabeça, eu não sei. Eu espero que um dia eu comece a usar tanto a ponto de eu lembrar o número de cabeça da mesma maneira que eu decorei meu CPF e meu RG. Qual o seu método preferido de viagem? Carro, avião? O meu método preferido é avião. Que eu adoro andar de avião. Apesar de ficar horas lá no aeroporto, fazer conexão, escambau, eu amo voar. Eu adoro sentar na janela e ficar olhando a paisagem, olhando as nuvens, olhando a cidade de cima. Avião, com certeza. 5 itens essenciais em uma viagem: celular, documento, pode ser passaporte, RG, depende pra onde eu vou, câmera, remédio, que eu sempre ando com uma farmacinha porque nunca se sabe o que pode acontecer, e roupa. Afinal, eu preciso me vestir quando eu viajo, né? Hostel ou hotel? Olha, eu só fiquei em hostel uma vez, né? Eu amei, mas geralmente eu fico em hotel, porque eu sempre viajo com meu marido. Então, hotel. Você gostaria de repetir lugares que já foi ou prefere novos destinos? Aí tá uma pergunta difícil, porque assim, eu sempre falo que eu prefiro novos destinos porque a minha meta é conhecer o mundo inteiro, ou pelo menos o maior número de países que eu puder, que eu conseguir nessa vida. Só que eu já repeti vários lugares, assim, então eu não posso falar, sim, eu voltaria pro Canadá, né? Sim, eu voltaria pro México, já voltei 2 vezes. Mas tem vários lugares que eu voltaria, com certeza. Você pesquisa sobre futuros destinos ou não? O tempo todo. O tempo todo. Cada vez que eu vou entrar lá no Instagram, porque eu sigo muito perfil de viagem, né, que é o meu favorito, então cada vez que alguém posta foto de algum lugar, eu assim, que eu acho maravilhoso, eu vou lá no Google pesquisar sobre aquele lugar e aí eu coloco na listinha. Site de viagens preferidos? Melhores destinos. É lá que eu costumo pegar promoção de passagem. Agora, blog, nossa, blog tem um monte. Tem um monte que eu leio. Eu sempre procuro em blogs de viagens a respeito de dicas de restaurantes, de lugares para ir, né, de passeios não tão turísticos assim. Sempre vou pesquisar tudo que eu posso sobre cada lugar. Qual lugar você recomendaria que um amigo visitasse? Qual a cidade e por quê? Banff. Essa é muito simples, Banff, porque foi o lugar que eu mais amei na vida e é o lugar que eu recomendo, que não é todo mundo que conhece, tem muita gente que não conhece, e foi a cidade mais linda, o lugar mais lindo, a natureza mais linda que eu já vi, e olha que eu já fui pro Caribe. Né? Então, assim, eu super recomendo Banff, apesar das coisas que já aconteceram, né? Apesar de eu ter sofrido o acidente, né, que eu ter fraturado o cóccix, que eu já tinha comentado no outro vídeo que tá aí no card. É maravilhoso. É maravilhoso. Olha isso. Você está partindo amanhã e dinheiro não é problema. Para onde você iria? Europa! Eu ainda não fui para Europa. É meu sonho de infância conhecer alguns lugares da Europa, como Grécia, porque eu era alucinada por mitologia grega desde pequenininha, França, os castelos. Aliás, castelos na Europa inteira, eu tenho mania de castelos, sempre tive sonho de princesa quando eu era criança. Então, pra mim, eu fico encantada. Ruínas e castelos são história, né? Eu amo história e tudo quanto é lugar histórico, com muita história, assim, me interessa muito.
E o Velho Mundo, convenhamos, tem muita, muita, muita história. Claro, a Ásia tem até mais história porque é muito mais antigo. Mas assim, a Europa sempre foi minha paixão e eu só não fui até hoje, que eu tenho plena ciência que eu não vou conseguir ficar menos de um mês. Porque tem muito lugar que eu quero conhecer e o euro tá caro. É por isso que se o dólar tá quase R$ 5, o euro já passou disso. Então, como eu não quero ficar só uma semana, então eu tenho que esperar um pouquinho, né, até ter dinheiro para conseguir conhecer o continente dos meus sonhos. Quando e para onde ia ser o primeiro avião? Nossa, primeira vez que eu andei de avião, eu era pequena, eu devia ter 9 anos. Foi a primeira vez que eu viajei sozinha. Eu fui com a escola, na verdade. Eu fui para Minas Gerais, para Ouro Preto, e foi uma experiência muito... Nossa, foi... Eu tinha todas as razões do mundo para ficar com trauma de avião, porque eu viajei na Varig Cruzeiro. A grande maioria de vocês nunca nem ouviu falar. Varig Cruzeiro virou Varig. Que já faliu. O avião estava caindo aos pedaços, acho que era o último voo daquele avião. Tava para aposentar. Eu sentei na asa e foi uma experiência maluca, porque eu tava lá na asa, de repente despressurizou o avião, o meu ouvido começou a parecia que ia explodir, assim. E o menino que tava sentado na minha frente, o nariz dele começou a esguichar sangue. Aí começou a tremer, teve turbulência também. E eu olhei assim o flap e eu vi caindo! Um deles, eu não sei se ficou por causa da turbulência, tá? Caiu, eu vi lá o negócio. Eu olhei, ai meu Deus! O avião vai cair! No final não aconteceu nada, a gente chegou tudo inteiro. E eu, a louca, apesar disso, mesmo assim, eu ainda tava tão louca pra voar que eu tirava o cinto de segurança na hora de descer do avião, porque eu queria pular pra ficar mais tempo no ar. Eu era muito louca desde pequena. Lógico que hoje em dia eu sou mais responsável, eu sempre coloco o cinto de segurança. Mas foi uma história bem legal, bem interessante para contar. Para onde você foi e gostaria de voltar? Canadá, Jericoacoara. Tailândia eu também voltaria, mas eu faria outro percurso, né? Para Tailândia eu iria para as Ilhas do Sul, que ficou faltando, porque quando eu fui para lá eu fui em baixa temporada e porque a passagem é muito, muito mais barata, só que era época de chuva, né? Então eu fiquei com medo de descer até as ilhas para poder conhecer, porque se pegasse uma tempestade naquelas ilhas a gente ia ficar preso e ia ser um perrengue só. A passagem para as Ilhas do Sul era cara. Eu falei, não vale a pena a gente ir se arriscar, ficar 3 dias, de repente ficar 3 dias embaixo de chuva, não vai valer a pena, né? Então eu voltaria fácil para Tailândia para pegar aquelas ilhas paradisíacas. Você prefere o assento do meio, corredor ou janela? Janela. Janela, já falei aqui nesse vídeo que eu prefiro muito mais a janela, porque a janela eu posso ver as nuvens, eu posso ver o céu, eu posso ver para baixo, eu posso tirar foto. Existe um lugar para onde você nunca mais voltaria? Pattaya. Pattaya, pelo menos para mim, não foi uma boa... Pattaya é uma cidade bem pequenininha que fica no sul da parte continental da Tailândia e não tive uma boa experiência. Eu fiquei 4 dias só, mas assim, foram 4 dias de perrengue. Porque a gente foi pra lá, a gente ficou numa praia chamada Jontin Beach, que acho que não sei, talvez seja mais periférica, alguma coisa assim mais afastada. A praia, ninguém lá falava inglês, ninguém, nem o dono do hotel falava inglês, né? Eu achei isso o fim da picada, né? Então, como é que a gente ia conversar, como é que a gente ia falar? Eu não falo tailandês. E pra piorar, parecia que acho que não sei se era uma colônia russa, mas nos restaurantes a gente ia lá, o menu tava em tailandês e cirílico, que é russo, né? Então, tipo, a gente só ia comer em restaurante que tinha foto no menu. Então, assim, foi muito tenso. Ainda choveu, nossa.
Dizem que aquela praia é muito bonita, mas com chuva, não entrei no mar, não entrei no mar da Tailândia, pode? Né, o mar tava feio, o tempo tava nublado. Nossa, não foi legal. Fui em alguns lugares lá também que eu não gostei. Eu fui num parque chamado One Million Years Crocodile Farm. Esse parque, aparentemente, ele tem um monte de... Eu achei interessado porque, assim, parece que tem umas rochas pré-históricas, sei lá o que, né? De repente, às vezes é até tudo montado, né? Não sei. Só que uma coisa que eu não gostei nesse parque foi que foram os bichos. Os animais eram muito maltratados. Tinha uma parte lá que parecia um zoológico, só que assim, as jaulas eram pequenininhas, gente. Você imagina um leão numa jaula de 2x2. E eles eram todos dopados pra tirar foto, né? Foi uma coisa que não foi legal. E aí, pra piorar ainda, por exemplo, tinha um campo gigante, uma parte de crocodilos, assim, onde você pagava R$10, comprava um frango para dar para alimentar os crocodilos, né? Também eu acabei alimentando girafas também, né? Porque com dó se bobear, elas só comem o que a gente dá para elas, né? Mas achei judiação. E ainda tinha aquele shows que o cara põe a cabeça, abre a cabeça do crocodilo assim, põe a cabeça dentro. Ai, gente. Eu ficava assim, nossa, morde. Fecha essa boca, arranca essa cabeça desgraçada. Fica maltratando o crocodilo ali. Eu ficava assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, o cara com a cabeça ali dentro da coisa do crocodilo. E aí ele ameaçava o crocodilo. Tipo, ai meu, horrível, tipo circo. E pra piorar definitivamente, na hora que você sai, bem na saída, você passa por uma lojinha que lembrancinhas, e aí numa parte da loja tem sapato de crocodilo, bolsa de crocodilo, cinto de crocodilo, tudo feito de crocodilo. Então, aquilo lá não era nem um zoológico, era batedouro. Né? Crocodile Farm significa como uma fazenda de crocodilos, né? Tipo um açougue. Mas a gente faz parte da cultura, né? Assim, é triste, é horrível, é uma maldade absurda, mas infelizmente faz parte da cultura deles. Como você passa o tempo quando está no avião? Ah, gente, eu passo vendo filme, comendo, né? Porque refeição é o que mais tem dentro do avião. Vendo filme, vendo série, às vezes lendo um livro. A gente se vira, né? Claro que tem uma hora que quando você passa muito tempo, passa mais de 8, 10 horas dentro do avião, a coisa começa a pegar, né? Acho que o pior caso meu foi pra Tailândia, que foram 24 horas ou 24, 25 horas de voo. Eu saí de São Paulo às 8 da noite, fui pro aeroporto, embarquei a 1 da madrugada, né? Cheguei em Bangkok sexta-feira à tarde. Fuso horário é uma loucura, gente, vocês não fazem ideia o desespero que foi. Quando eu fui, eu vi o sol se pôr, não, acho que 3 vezes, foram 3 vezes. E enquanto isso, na volta, eu não vi o sol se pôr. Foram 24 horas de sol. O avião foi seguindo o sol. Então, assim, é complicado. Bom, gente, esse vídeo tá ficando muito longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E caso você não curtiu ainda, curte, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação. Um grande beijo pra vocês. Tchau!